Como criar validação para a data em um text box. Como saber se você digitou o dia ou mês de forma errada utilizando o VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos utilizar o arquivo da aula passada. Vou chamar o formulário clicando nessa forma. Nesse campo eu quero digitar uma data e eu quero que o Excel interprete se eu digitei uma data de forma correta ou não. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 11/11/2022, ao sair do campo ele aceitou. Se por acaso eu digitar aqui um dia inválido, por exemplo, 36 do mês 11 de 2022, ele vai informar data inválida. Essa macro aprendemos na aula passada. Agora, se eu digitar aqui, observe, vou digitar o dia correto, 11. Vou digitar agora o mês incorreto, mês 13. E vou digitar aqui o ano. Ao sair do campo, ele aceita, ou seja, eu estou utilizando aqui a função isDate. A função isDate, ela está verificando apenas o dia. Então, quando eu digito o mês ou até mesmo o ano de forma incorreta, ela vai estar aceitando essa digitação de forma incorreta. Então, como é que a gente vai criar aqui uma validação para verificar se foi digitado o dia, mês ou até mesmo o ano de forma incorreta? Vou fechar esse form, desenvolvedor, Visual Basic, exibir o Project Explorer, duplo clique aqui no User Form 1. Esse objeto é o Text Box 1, então eu não renomeei, é esse objeto que a gente está trabalhando aqui. Duplo clique sobre ele, observe que aqui eu estou utilizando apenas a função isDate, ou seja, eu estou verificando se é uma data ou não. O que eu estarei fazendo? Eu vou pegar aqui este objeto, que é o TextBox 1, e vou utilizar aqui um if, aonde eu vou passar a função left. Left quer dizer a esquerda, ou seja, lembra daquela função igual à esquerda lá do Excel? Aqui no VBA eu tenho a função left. Abre aqui o parênteses. E o que eu vou passar aqui como parâmetro? Observe, eu vou passar aqui o meu textbox, vírgula, e eu vou passar aqui a quantidade de caracteres que eu gostaria de fazer uma extração à esquerda. Então, como eu quero verificar o dia, eu vou passar 2 caracteres. E eu vou verificar o que? Eu vou verificar se por acaso este valor que eu estarei extraindo, esses 2 primeiros caracteres da data, se por acaso é maior do que 31. Ou seja, o dia no máximo tem 31 dias. Então é isso que eu estou verificando. Se essa condição for verdadeira, eu posso emitir aqui uma mensagem ao meu usuário. mcgbox, dia inválido. Como é um texto, vou colocar entre aspas duplas. E aqui eu vou utilizar o endIf para fechar essa estrutura if. Então, para que ele não venha executar isso daqui, eu posso utilizar aqui um exit_sub para que meu código pare por aqui. Então vamos fazer aqui o teste, executar. Vou digitar aqui primeiramente uma data válida, 11/11/2022, aceitou. Agora se eu digitar aqui, por exemplo, 32 do mês 11 de 2022, data inválida. Isso aqui a gente já estava conseguindo fazer com a função isDate, verificar o dia. Então, vamos tentar agora verificar com relação ao ano. Até porque, se eu vier digitar aqui, dia correto, vou passar aqui um ano, o mês incorreto, não está ainda nos atendendo. Então, como é que eu vou fazer agora para verificar o mês? Para verificar o mês, eu vou utilizar basicamente essa condição até aqui. Então, observe, eu vou utilizar aqui o else if, então eu vou utilizar um segundo C dentro da mesma condição. E um detalhe interessante, eu vou utilizar aqui a função right, ou seja, à minha direita. Então, a função right, ela vai fazer uma extração à direita. Então, eu vou estar extraindo o quê? Muita atenção aqui, Eu vou passar primeiramente o argumento que eu estava passando, left, ou seja, eu vou aqui nesse primeiro caso, eu vou fazer uma extração dos 5 primeiros caracteres da data que eu estou digitando. Após isso, eu vou fazer uma extração dos 2 últimos caracteres desses últimos 5 que eu fiz a extração.
e vou verificar se é maior que 12. Se essa condição for verdadeira, isso quer dizer o quê? MCGBox, que eu digitei um mês inválido. Ó. Então vou digitar aqui, ó, mês inválido. Não sei se ficou muito claro a você. Deixa eu só novamente aqui, ó, enfatizar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O right é à direita. Então, antes de eu fazer uma extração à direita, primeiramente eu executo esse parênteses interno. Ó. Então, primeiramente, eu vou fazer uma extração à minha esquerda com a função left dos 5 caracteres, dos 5 primeiros caracteres à esquerda de uma data que eu digitar lá na text box. Então, da data que eu digitar lá, ele vai fazer uma extração à minha esquerda dos 5 primeiros caracteres. Depois de eu extrair esses 5 primeiros caracteres com a função right, agora sim, eu vou extrair os 2 últimos caracteres à direita. Então, esses 2 últimos caracteres eu vou estar comparando se é maior que 12. 12 é o número máximo que eu posso estar digitando para identificar se o mês está de forma correta ou não. Então, vamos executar aqui mais uma vez. Ó. Primeiramente, eu vou passar uma data válida, ó, 11/11/2022, está funcionando. Se eu passar aqui, ó, 11 do mês 13/2022, 13 é maior que 12. Certo? Concordar comigo? Então, ele entendeu que eu digitei um mês inválido. Ó. Se por acaso eu digitar dia e mês incorreto, ó, por exemplo, ó, o dia 36 do mês 14/2022. Vamos ver o que acontece. Ó. Dia inválido. E aí ele não vai verificar o mês porque eu tenho já, dentro da minha condição, o que? Primeiro eu verifico o dia. E tem um exit sub, ou seja, ele ignora tudo que estiver abaixo dele. Então, se o dia está inválido, não há por que ele verificar o mês. Se a validação do dia está válida, aí sim ele verifica o mês. Lembrando que eu não criei aqui validação para o ano. Se você quiser criar uma validação para o ano, o que você deve fazer? Ó, vou parar aqui o código. Duplo clique aqui na minha text box. Você pode passar um ano limite, ou seja, a partir de tal ano eu quero saber se está correto ou não. Suponhamos que você queira fazer no seu cadastro apenas pessoas que nasceram de 1900 em diante, ou seja, se a pessoa digitar lá 1989, 1899, o sistema não vai aceitar. Então, como é que você pode fazer isso? Para verificar o ano, muito simples, ó, else if, vou passar novamente a função right, só que dessa vez não vou combinar com a função left. Vou informar aqui o meu text box, a quantidade de caracteres que eu quero extrair os últimos 4 caracteres à minha direita da data que eu digitar. E vou verificar, por exemplo, ó, se é menor do que 1900. Ou seja, se eu digitar uma data menor do que 1900, eu vou subentender que o usuário digitou um ano inválido. Então essa é a lógica que eu estarei utilizando. Então, mcgbox, ano inválido. E novamente eu vou utilizar aqui o nosso exit sub. Ó. Então vamos fazer um teste. Ó. Eu vou digitar aqui, ó, 11/11/2022. Ele vai aceitar porque eu digitei um ano maior do que 1900. Então se eu digitar aqui, ó, 11/11/1899, ano inválido, ou seja, eu estou digitando um ano menor do que o ano que eu estipulei limite para essa data. Se eu digitar aqui, ó, 11/11, observe, ó, se eu sair do campo, ano inválido. Ó. E se por acaso eu digitar uma quantidade menor? Ou seja, se você observar, ó, a data contém 1, 2, eu tenho que contar com o traço, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem pessoas que digitam apenas 2 últimos dígitos de uma data. Então, nesse caso, o nosso sistema não iria ser correto, ele ia ter falhas. Então, é interessante que a pessoa digite o ano completo. Então, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, para eu considerar que a pessoa digitou uma data, eu tenho que aceitar que o sistema interpretou que eu digitei 10 caracteres. Então, o que eu faço? Ó, eu posso dar um duplo clique nesse objeto. Eu posso fazer o seguinte, ó. Antes de qualquer coisa, observe que eu vou utilizar aqui novamente um else if, e aqui acima eu vou utilizar um if, ó. If, vou passar aqui a função len. A função len ela vai verificar a quantidade de caracteres
Então, por exemplo, ó, eu vou verificar se na minha text box 1, se eu digitei menos do que 10 caracteres. Se eu digitei menos do que 10, isso quer dizer o que eu digitei? Uma data inválida, possivelmente. Então, em message box, você não digitou uma data. E vou utilizar novamente o exit sub para que o código pare por aqui, ó. Então vou executar. Então, por exemplo, ó, 11 do 11, vou colocar aqui, ó, 22. Então ele vai entender, mesmo que essa data a gente entenda que está certa, mas para essa nossa validação não vai funcionar caso eu aceite datas nesse formato. Você não estou uma data, porque eu estou digitando uma quantidade menor do que 10, ó. Obviamente eu posso também limitar a quantidade de caracteres. E aí é muito simples. Você pode vir aqui. Observe, vamos procurar a propriedade, ó, Mass Legend. Está por ordem alfabética, ó, Mass Legend. Por padrão ele está como 0. Então eu posso vir aqui, ó, no Mass Legend. Observe, ó, vou limitar a quantidade de caracteres de 10. Então o meu usuário pode dar até 10 caracteres. Lembrando que a gente pode criar uma máscara para o campo data. E aí eu não preciso ficar digitando o traço. Então, observe, ó, 10 do 10 2022. Observe o meu teclado, ó. Escute, ó. Estou forçando, mas não sai mais do que os 10 caracteres. Ó. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei. Lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 36.840 inscritos que têm aprendido Excel e o melhor, de forma gratuita.